Hoje em dia a gente está tão acostumado com o universo cinematográfico da Marvel e as suas adaptações dos personagens da editora, as versões do MCU de histórias clássicas da Marvel, que às vezes é difícil lembrar que teve uma época em que todas essas versões não existiam, uma época onde não tinha a MCU. Mas claro, sempre tiveram filmes da Marvel, tanto que os filmes do começo dos anos 2000, como a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, os filmes dos X-Men e Blade foram essenciais para mostrar para o grande público que filmes de super-heróis poderiam ser mais do que as pessoas pensavam, mas não tinha um único universo que se seguia. Todas as adaptações eram muito distintas entre si por adaptarem diferentes partes dos quadrinhos. Entre essas adaptações a gente teve várias animações, e entre elas tiveram 2 filmes animados que eu tenho certeza que muita gente se lembra e que para mim são um exemplo perfeito de como era a Marvel na época. Então vamos lá, porque o vídeo de hoje é sobre Hulk versus. Opa, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de falar de 2 filmes muito marcantes e que eu tenho certeza que muita gente deve se lembrar de ver esses filmes. Hulk vs Thor e Hulk vs Wolverine são filmes com várias cenas marcantes que eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi. Eu revi esses filmes recentemente e eu tenho que dizer que eles continuam tão bons quanto eram antigamente. Mas vamos falar logo desses filmes. Hulk vs, que originalmente era para se chamar Hulk Smash, é um longa-metragem duplo lançado em 27 de janeiro de 2009. Com os 2 filmes sendo Hulk vs Thor e Hulk vs Wolverine. Hulk vs é o 6º filme de uma série de filmes animados da Marvel que vieram de uma parceria entre a Marvel e a Lionsgate, com o objetivo de lançar 8 filmes animados direto para vídeo, adaptando diferentes personagens e histórias do universo Marvel. Dessa parceria saíram alguns filmes que você deve se lembrar, que foram Os Supremos 1 e 2, que adaptavam as histórias dos Vingadores do universo Ultimate, Invencível Homem de Ferro, Doutor Estranho, Mago Supremo, Novos Vingadores, Heróis da Manhã, Hulk vs e por último Planeta Hulk. Eu tenho certeza que você se lembra de pelo menos um desses filmes porque eles eram muito famosos nos anos 2000. Eu gosto bastante desses filmes por motivos que eu vou ir falando aqui no vídeo, e eu acho que esses filmes, mesmo sendo mais curtos e mais simples, têm histórias e diálogos bem interessantes e inteligentes, um uso bem criativo dos personagens que eles estão adaptando, e eles são um reflexo perfeito de como o universo Marvel mudou em 10 anos. Então chega de enrolação e vamos falar desses filmes. Começando por Hulk vs Thor, o filme começa com essa narração do Loki, onde ele fala sobre Asgard e como Asgard sempre é protegida por Odin, o pai de todos. Até que quando chega o inverno é a hora de Odin descansar, então ele entra em um sono profundo, o que deixa Asgard vulnerável para diferentes ameaças. Mas Asgard não fica totalmente indefesa, porque ainda tem alguém lá para salvar Asgard, e esse alguém é Thor. Então a gente vê o Bruce Banner e ele acorda nesse lugar escuro e misterioso onde ele é algemado por algum tipo de magia. E daí a gente descobre que isso é um tipo de esconderijo, onde lá tá o Loki e a Encantor, e meu Deus! Então, e a Encantor, que aqui nesse filme eles chamam ela de Amora, e ela tá ajudando o Loki porque ela quer vingança por causa que o Thor preferiu ficar com a Lady Sif do que ela. O motivo do porquê o Loki trouxe o Bruce até esse lar dele é porque em todo o universo só houve uma criatura que foi capaz de quase derrotar o Thor. E esse alguém foi o Hulk. Se a gente fosse chato de verdade, tem uma listinha de pessoas que conseguiriam derrotar o Thor, mas não vamos importar com isso. Então o plano do Loki é usar o Hulk para poder derrotar o Thor de uma vez por todas. E ele quer fazer isso agora porque falta um dia para o sono de Odin terminar, então ele não poderia interferir com os planos do Loki. Mas como que o Loki vai usar o Hulk, você me pergunta? É simples. O Loki irrita o Bruce bastante para ele se transformar no Hulk. Quando ele se transforma, a Amora faz um feitiço que consegue simplesmente separar o Bruce do Hulk, o que deixa o Bruce Banner humano e o Hulk completamente selvagem, vivendo em 2 corpos diferentes. O Hulk tenta atacar o Bruce, mas daí a Amora continua com a magia e ela faz com que o Loki consiga controlar o Hulk através de seus próprios gestos. Então é como se o Loki pudesse ver pelos olhos do Hulk, todo gesto que o Loki faz, o Hulk também faz. O Bruce tenta avisar para eles o quão perigoso isso é, mas claro que ninguém ali se importa e o Loki parte para lutar contra o Thor usando o corpo do Hulk de fantoche. E já nesse começo do filme já dá pra ver porque eu acho que esse é um reflexo perfeito de como era o universo Marvel e as adaptações desse universo antes do MCU. Porque uma coisa que pode passar despercebida para muita gente é que com muitos personagens, quando eles são adaptados de um certo jeito para MCU, virou algo normal que depois, nos quadrinhos e nas animações, o personagem começa a ser retratado para se parecer com a versão dele do MCU, que é a mais famosa. Isso é meio que uma sinergia da marca para que o público que vai ver o filme tenha interesse em ler os quadrinhos, porque o personagem que ele viu no filme vai estar igual aos quadrinhos. Isso por um lado poderia até ser bom, porque às vezes alavanca a venda dos quadrinhos, mas na maioria das vezes não. Isso tira muitos aspectos únicos dos personagens e daí você não tá vendo mais aquele personagem dos quadrinhos ou a visão de alguém daquele personagem, você tá vendo só uma variante do que
que você viu no filme. Isso também aconteceu nas animações, com os desenhos dos Vingadores Unidos e os Guardiões da Galáxia sendo basicamente as versões do MCU deles. E aqui nesse filme isso não acontece, porque não só não tinha MCU, só tinha o filme do Homem de Ferro, mas não tinha filme com o Thor, tirando aquele, e nem com o Loki. O Hulk já tinha tido filme e série de TV, mas a influência deles não tinha tido tanto impacto que tem o MCU hoje em dia. Então aqui nesse filme os Asgardianos ainda falam de um jeito bem formal e quase shakespeariano, o Loki retratado como um velho ao invés de ser igual à versão do Tom Hiddleston, o núcleo dos personagens de Asgard ainda era muito presente nas tramas do Thor, a gente tinha a Amora e o Balder o Bravo, que a gente já tá indo pro Thor 5 e até agora eles não apareceram. Enfim, muita coisa que na época parecia normal para esses personagens, mas que hoje em dia a gente simplesmente não vê mais por causa da influência das versões do UCM. E daí a gente vê o Thor, e daí a gente vê que ele tá meio pensativo e ele fala pra Lady Sif que é porque ele tá cansado desses ciclos. No dia seguinte, Odin vai acordar e Asgard vai estar protegida até o próximo inverno. Ele tá cansado disso tudo. Ele tá cansado desse ciclo sem fim, de sentir que não tem controle da própria vida, do que acontece em volta dele. E ele se questiona se vai ter que continuar com esse ciclo até que chegue o Ragnarok. Devemos aprender a aproveitar os momentos de paz. E aceitar este ciclo de morte. Quantos bravos irmãos e irmãs pereceram vítimas desta loucura? Temos mesmo que estar acorrentados a esta luta eterna. Isso é uma parte bem interessante, eu fiquei bem surpreso quando revi esse filme, porque esse é realmente um questionamento, um jeito de pensar do personagem muito interessante de ser explorado. Muita gente só lembra das lutas desse filme, até porque, né, o nome é Hulk vs Thor, mas nesse filme tem diálogos bem inteligentes e momentos muito bons para personagens fora de cenas de ação, e isso é muito legal. E daí o Loki parte como Hulk para Asgard. Os guerreiros asgardianos tinham acabado de lidar com uma onda de trolls, então quando eles veem o Hulk lá de longe, eles pensam que é só mais um troll que não desistiu de brigar, só que eles se surpreendem porque, bem, é o Hulk controlado pelo Loki e ele amassa todo mundo lá, uma soco, chutes e tapas insanos. E daí o Balder percebe que tá dando merda e chama o Thor com esse berrante. Daí o Hulk/Loki tá prestes a matar o Balder até que chega o Thor e eles começam a lutar. O Thor tenta conversar com o Dr. Banner porque ele acha que ele ainda tá lá dentro pra ver se isso acalma o Hulk, até que o Hulk responde o Thor com a voz do Loki e ele já percebe o que aconteceu. E bom, o nome do filme é Hulk vs Thor e ele entrega o que ele promete porque essa é uma luta incrível, é muito bem feita, cada personagem tem seu estilo de luta específico. O Hulk é maior, então ele se mexe de um jeito mais lento e com foco em socos fortes, enquanto o Thor é mais rápido, ele acerta socos e golpes com martelo de forma mais específicas, e eu gosto que o Thor não usa os poderes de trovão toda hora, então quando ele usa parece um momento mais especial. E daí eles continuam lutando até que chega uma hora em que o Loki tá acabando com o Thor, mas daí que vem o pior inimigo dele, o ego, porque ele quer acabar com o Thor usando o próprio martelo dele, só que lógico, o Loki não é digno nem no corpo do Hulk, e daí a Amora avisa pro Loki que é pra ele largar o martelo, porque a raiva do Loki tá deixando o Hulk mais forte e isso vai quebrar o feitiço. Mas ele não quer saber, ele continua e depois do Thor recuperar o Mjolnir e acertar em cheio no Loki, o feitiço foi quebrado, que nem a Amora falou antes, porque o Hulk fica mais forte com a raiva, o Loki tava surtando de raiva, então isso deixou o Hulk mais forte, que conseguiu quebrar o feitiço pelo tanto que o Loki tava forçando ali com o feitiço. E daí agora fodeu, porque sem o Loki pra controlar o Hulk com o Bruce Banner separado do Hulk, só sobrou o Hulk que só pensa em destruir o que vem pela frente. Agora vai se curvar, Loki. Hold up. Nessa outra luta ele acaba com o Thor e depois de acabar com ele o Hulk parte pra acabar com o resto de Asgard, porque de novo, sem ninguém pra controlar ele não pensa direito. O Hulk só quer destruir o que tem pela frente. E o Thor quase morre mesmo, tanto que a Hela, deusa da morte, vem pra buscar a alma dele, mas a Amora chega a tempo e consegue fazer ele se recuperar. Inclusive é nessa cena que a gente descobre que a Amora só tá fazendo isso pelos ciúmes da Lady Sif. O Thor acorda puto, entendível, e a Amora leva ele até o Loki, e ele fala pra mandar o Hulk de volta pra Midgard, só que tem um probleminha. Quando o Loki perdeu o controle do feitiço sobre o Hulk, o Bruce Banner tentou de novo avisar que agora não tem ninguém pra impedir ele, e o Loki, como tava irritado com tudo, foi lá e matou ele. Mas pior do que matar ele, como o Bruce morreu em Asgard, a morte dele seguiu as regras de Asgard. Então a Hela reivindicou a alma dele e agora a alma dele tá lá em Valhalla. Sem a alma do Bruce não tem como juntar os dois, e sem juntar os dois não tem nada que pare o Hulk.
Então o Thor vai com o Loki pra Valhalla e lá a gente vê outra diferença do MCU, porque aqui, que nem nos quadrinhos, a Hela é filha de Loki, não a irmã mais velha secreta que Odin trancou há tempos atrás. E daí começa meio que uma corrida contra o tempo, porque eles têm que recuperar a alma do Bruce o mais rápido possível, porque o Hulk tá indo direto até o Odin, que no seu descanso não vai conseguir lutar com ele. Então Asgard inteira se junta para impedir ou tentar atrasar o Hulk. Ele luta com Valkyrias, a Amora, a Lady Sif, ele tá destruindo tudo que passa pela frente. O Hulk tá causando o Ragnarok. E enquanto isso, o Thor e o Loki estão tentando negociar com a Hela. Daí a gente vê como que o Bruce tá enquanto isso, e a gente vê que ele tá meio que num paraíso. Ele tá em uma casa de campo, ele tá com a Beth, eles são uma família e o Bruce tá feliz. Ele finalmente tá livre dos fardos e dos problemas do Hulk, livre das confusões e sofrimento que ele passou por tanto tempo. Ele tá feliz. Mas daí a Hela puxa o Bruce pra fora desse paraíso e o Thor pede pra que ele se junte de novo com o Hulk. Ele sabe que pedir isso é demais, que ele tá pedindo pro Bruce sacrificar muita coisa por um mundo que não é dele, mas que ele precisa disso. O Bruce logicamente não quer, porque ele tava feliz, e daí o Loki fala umas coisas no ouvido da Hela e ela traz o Hulk pra Valhalla, que tava prestes a acertar o Odin. A gente tem de novo outra luta com o Thor, mais uma luta bem feita e bem empolgante de se assistir, e no último minuto o Bruce chama a atenção do Hulk, o Hulk vai direto correndo com ele, e daí eles se juntam de novo. O Hulk retoma um pouco de consciência e ele volta para a forma de Bruce Banner. O Hulk volta para Midgard, a Hela precisa de uma alma porque ela perdeu uma de Valhalla e daí ela acaba aprisionando o Loki. Pelo fato de seu pai dela, ela não vai manter ele lá para sempre e ela fala que um dia vai levar a alma do Thor, e ele termina falando sobre ir contra o seu destino. Talvez nossos destinos não sejam tão nossos. Que sua alma será minha e que vou guardá-la para sempre. Você não pode fugir do seu destino. Isso nós veremos. Isso meio que conclui o arco dele do começo do filme, de estar insatisfeito com como os ciclos não têm fim, e ele consegue impedir tanto a sua própria morte quanto o Ragnarok. Ele foi contra o seu destino. Daí o Thor volta para Asgard e quando o Odin acorda, eles fazem uma cerimônia em homenagem ao Bruce, que sacrificou a sua vida e felicidade por Asgard, e a gente vê ele vagando pelas estradas, parecendo como era no desenho dos Vingadores e na série de TV. E esse foi Hulk vs Thor. Eu gostei muito desse filme e eu fiquei muito surpreso porque eu não lembrava direito da qualidade desse filme. Eu lembrava só da cena que o Loki controla o Hulk, da primeira luta com o Thor, mas fora isso eu não lembrava de mais nada. E esse filme me surpreendeu porque ele não foca só nas lutas. Esse filme tem mensagens de verdade, momentos muito bem escritos com os personagens. O Thor insatisfeito com ter que seguir ciclos e profecias sem fim, e no final ele contra o seu destino. O Bruce tendo que abrir mão da sua felicidade e de paz de verdade em prol de proteger um mundo que nem é dele, e que mesmo com toda a destruição que o Hulk causa, ele ainda é um herói por tudo de bom que ele faz, e abrir mão da sua própria felicidade para fazer o que é certo. Esse é um filme que me surpreendeu muito quando eu assisti, porque ele não é só um filme de luta, ele tem arcos, mensagens, momentos únicos dos seus personagens, e talvez ele nem precisasse ter tudo isso, ele podia ser só um filme de luta sem muita história, mas ele vai além e é por isso que eu gosto tanto desse filme. Agora a gente vai pra Hulk vs Wolverine. Esse filme tem um estilo de animação um pouco diferente do outro. Ele tem tons mais escuros e mais frios, enquanto o outro tem tons mais claros e cores quentes. O próprio traço, por se dizer assim, é um pouco diferente. Eu pessoalmente gosto dos dois. O filme começa com o Wolverine caído, com o braço preso no chão. Ele não faz ideia do que tá acontecendo ou do porquê ele tá ali. E daí a gente vê o Hulk pulando contra ele, daí ele já lembra de tudo. Esse filme é baseado no quadrinho The Incredible Hulk número 181, que foi a primeira aparição do Wolverine, e até a metade do filme ele segue bem a premissa do quadrinho, com algumas atualizações na história. Esse filme também é inspirado em uma saga do universo Ultimate Wolverine vs Hulk, em que nessas duas histórias o Wolverine é enviado para acabar com o Hulk. Esse filme inclusive tem uma abertura muito bem feita, que mostra meio que essas estéticas relacionadas aos personagens, no caso por exemplo o esqueleto do Wolverine e os laboratórios e a fumaça verde do Hulk. O Wolverine foi contratado pelo governo do Canadá porque tem um monstro aterrorizando alguns povoados no Canadá. Inclusive esse monstro destruiu um pequeno povoado que tinha ali, e esse monstro é o Hulk. O Wolverine usa o olfato dele para investigar e ele já sente já algumas das coisas que o Hulk fez ali pelo cheiro. Eu gosto muito da caracterização do Wolverine desse filme, ele tá muito bem caracterizado, ele tá com a personalidade dos quadrinhos, é um Wolverine longe dos X-Men, então ele fica mais recluso, como perto de outras pessoas, ele usa os instintos e poderes dele de forma mais selvagem, quase como um animal mesmo. Muito boa a caracterização dele nesse filme. O Wolverine investiga por uma floresta até que ele acha o Bruce Banner em um canto chorando pelo que fez como Hulk, mas o Wolverine não sabe que ele é o Hulk.
Hulk. Então ele começa a tentar acalmar ele, perguntar se ele sabe de alguma coisa, mas ele sente o cheiro que ele sentiu lá no povoado nele. Então tem essa cena onde ele ameaça o Bruce com as garras, o Bruce implorando para que ele deixe ele em paz, mas o Wolverine não escuta. E daí o Bruce fica irritado e daí ele se transforma no Hulk e começa uma luta entre eles. Essa luta segue aquele estilo do Hulk mais lento e com socos mais fortes, o Wolverine mais ágil, esguio e estratégico. E o grande diferencial dessa animação é a violência, porque essa animação é bem mais violenta do que a outra. A outra tinha cenas com sangue, mas nada comparado com essa. Na outra, por exemplo, tinha cenas em que o Hulk era cortado por alguma coisa, como espadas, e não acontecia nada. Nessa aqui, cada ataque das garras do Wolverine já vem sangue pra tela inteira. Daí eles continuam lutando até que eles são atingidos por dardos tranquilizantes e a gente vê uma equipe da Arma X formada por Dente de Sabre, Ômega Vermelho, Lady Letal e o Deadpool. Isso foi uma das primeiras aparições do Deadpool fora dos quadrinhos e junto com o jogo foi por aí que muita gente conheceu o personagem. A equipe leva o Wolverine até a base da Arma X e lá a gente vê alguns flashbacks da origem do Wolverine, dele recebendo o esqueleto de Adamantium e dele com o visual da Arma X no meio da floresta. A gente vê o Professor Thornton responsável pelos experimentos com o Wolverine, que ele arrancou o braço anos atrás, e a gente descobre que a Arma X estava atrás do Hulk, inclusive aquele povoado destruído que o Wolverine achou que foi culpa do Hulk, na verdade foi culpa da equipe da Arma X e o Hulk estava até tentando salvar as pessoas de lá. Eles querem usar o Hulk como a sua própria arma e agora que o Wolverine se meteu no meio, eles querem apagar as memórias dele para usar de arma também. Aí, o seu crânio ainda é indestrutível, é? Só que daí o Dente de Sabre trai o Professor Thornton porque ele e a Lady Letal querem matar o Wolverine. Só que daí lógico que ele escapa, ele vai atrás do Bruce, ele consegue resgatar ele e acontece que deram uns tranquilizantes pro Bruce para ele não sentir raiva e não virar o Hulk. Então o Wolverine tá apanhando da Arma X, precisando do Hulk, e daí ele fura o Bruce com a garra e depois de muito agonizar ele se transforma no Hulk e sai quebrando tudo. Todo mundo sai lutando, é uma luta bem interessante, bem intensa, de novo a animação é bem violenta, então tem muito mais sangue escorrendo. O Wolverine corta o braço do Deadpool e daí o Wolverine dá um jeito de fazer o Hulk destruir o lugar por completo. Isso mesmo, grandalhão. Vamos lá, acabe com este lugar. Ponha tudo no chão. Você pode dizer que isso é meio que um ciclo que se encerra pro Wolverine, porque ele consegue destruir o lugar que causou tanto trauma e problema pra ele e pra outras pessoas. E daí o Wolverine é jogado pra longe, ele pensa que agora vai ficar tudo bem, mas não, porque o Hulk vai atrás dele, eles pulam um contra o outro e o filme acaba. O nome do filme é Hulk vs Wolverine e o filme corta a última luta. Pô, eu sei que esse frame final fica muito foda, dos dois indo um contra o outro, meio que não ia ter mais história pra contar, mas pô, eu queria saber o que ia acontecer. E esse foi Hulk Versus. São dois filmes muito divertidos de se assistir, tem muitos momentos incríveis, não só nas lutas, mas momentos de personagem mesmo, deles tendo que fazer escolhas difíceis, atitudes que provem o caráter deles, desenvolvimento, origem, enfim. E por fim, dos dois, eu acho que o meu favorito mesmo é o Hulk vs Thor. Não é que eu não goste de Hulk vs Wolverine, muito pelo contrário. Hulk vs Wolverine também é bem legal, ele tem um tom bem diferente que você não vê muito nas animações da Marvel hoje em dia, e eu gosto bastante disso. Mas Hulk vs Thor pra mim ganha, porque além de lutas muito boas, ele tem momentos de personagem, tem meio que desenvolvimentos mais interessantes. Ele podia ser só um filme de luta entre os dois, mas ele vai além, e é por isso que eu gosto mais de Hulk vs Thor. Mas então, para terminar aqui o vídeo, eu vou falar uma curiosidade que muita gente não deve saber desses filmes, eu mesmo só fui descobrir há pouco tempo atrás, que é o seguinte: não só esses dois filmes se passam no mesmo universo, como eles também se passam no universo de Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, Wolverine e os X-Men, e tecnicamente também se passam no universo de Espetacular Homem-Aranha de 2008. Deixa eu explicar essa história. Para começar, todas essas animações, tirando o desenho de 2008, tiveram envolvimento do roteirista Christopher Yost, escrevendo roteiros de vários episódios e o roteiro desses filmes. Inclusive o Kevin Feige foi produtor de Hulk Versus e o Christopher Yost foi roteirista de Thor Ragnarok. Ele realmente pensa em tudo. Tanto no desenho dos Vingadores, quanto em Hulk Versus, quanto em Wolverine e os X-Men, que ele também aparece no áudio original, o Hulk tem o mesmo dublador em todas essas animações. E inclusive, quando o Hulk aparece em Wolverine e os X-Men, ele faz uma referência à primeira vez que eles se encontraram. Claro que a luta do filme é inspirada na primeira aparição do Wolverine, mas no flashback o ambiente e até os tons de cores são os mesmos. Mas e sobre o desenho de 2008? Bom, eu quero falar com mais detalhes disso em outro vídeo, mas enfim, a ideia era que tivesse um episódio crossover entre o desenho de 2008 e Vingadores, Heróis Mais Poderosos da Terra. Esse episódio chegou a acontecer, que é o episódio E Chegou Uma Aranha, mas tem algumas coisas diferentes nesse episódio. Já que o desenho de 2008 tinha sido cancelado, eles reformularam algumas coisas meio que já para preparar terreno para o desenho Ultimate Homem-Aranha, que tava para chegar. Como resultado, no áudio original trocaram o dublador do desenho de 2008 e que já tinha gravado as falas dele pelo Drake Bell, que foi dublar Ultimate Homem-Aranha. Também colocaram o J.K. Simmons para dublar o JJ, que não dublava
usava no desenho de 2008, e o design do Peter ficou um pouco mais parecido com as artes do Mike Bagley nos quadrinhos do Homem-Aranha Ultimate. Só que tem algumas inconsistências entre essas duas versões, em especial o Luke Cage e o Punho de Ferro. Então essa versão tá meio que num limbo esquisito, ela não pode ser o Ultimate, então ou é uma versão nova ou é o desenho de 2008. Então você meio que pode escolher na sua cabeça o que você quer que ele seja. Mas enfim, isso foi só uma curiosidade mesmo, até porque a gente nunca mais vê nada do desenho dos Vingadores ou desse universo. Mas então foi isso, Hulkversus é uma animação muito boa, tem muita coisa muito legal e muito bem feita nessa animação, as lutas, os diálogos, as caracterizações dos personagens. Esses dois filmes no geral são muito divertidos de se assistir, então se você nunca assistiu ou se faz muito tempo que você não assiste, eu recomendo você dar uma chance porque você pode se surpreender. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Pois é, 2 vídeos no mesmo mês. A última vez que aconteceu isso foi há quase 2 anos atrás. E falar isso em voz alta me deixou meio triste. Eu não sei como é que vai estar sendo a frequência do canal daqui pra frente, porque daqui a pouco vão voltar minhas aulas, então eu não sei quanto que eu vou estar podendo produzir de vídeo. Espero que ainda consiga manter uma frequência, mas que nem eu falei, eu não sei como é que vai ficar a frequência dos vídeos. Mas então foi isso. Até a próxima. Falou.